Fala pessoal, Gabriel Ricardo por aqui no Comentando Comentários. Se você tem alguma dúvida dentro dos devocionais ou dentro das lives que nós fazemos aqui no Raiz Cristã, eu respondo para você aqui nesse quadro. Então, como você participa, você faz uma pergunta interessante em qualquer um desses vídeos e eu venho por aqui dar esse feedback para vocês. Belezinha? Então, bora lá para o primeiro comentário. Vinícius Charne Rossi 7242. Bom dia, Gabriel. Estou muito feliz com esse devocional. A política é aspecto acidental em nossas vidas, mas ela tem sido a gula dos conservadores, entre aspas. O essencial é Cristo. Começar o dia em Jesus faz a diferença. Começar o dia na crítica política apenas nos rebaixa. Muito obrigado aí pela sua pergunta, Vinícius, e o que você comentou é verdade. E veja, Jesus não nos disse em nenhum momento que a nossa relação seria amigável com os governos. Pelo contrário, se a gente pega no Evangelho de João 15 ali, do 18 ao 20, ele deixa claro que todos os seguidores dele enfrentariam hostilidade frente aos governos da terra. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. É essa a advertência que Cristo nos dá acerca da relação do cristão e os governos em voga. Também ele menciona ali em Mateus 10, 17 e 18, você pode procurar ali posteriormente, cuidado com os homens, eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas, assim como aconteceu com ele posteriormente. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes, governadores, né, e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. E isso acompanha toda a história da igreja, todos os mártires. Pegue a história de Estevão, nos Atos dos Apóstolos, ele faz ali a defesa dele apontando para Cristo como o verdadeiro Messias e ele é apedrejado. Paulo tem a cabeça cortada, João morre num exílio em uma ilha no meio de um arquipélago grego lá em Patmos. Não era um resort, era uma ilha, ele abandonado lá, recebendo ali a provisão de Deus, né, e também a visão que ele teve no Apocalipse, na carta que ele escreve. Você tem Pedro crucificado de ponta cabeça, tantos outros apóstolos crucificados em X, decapitados, esquartejados, enfim. Essa é a relação do cristão com o governo. Então, o tempo todo o governo não é o nosso amigo. Paulo também diz, lá em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então a relação do governo com o cristão, ela é sempre conflituosa. João também fala disso quando ele aponta para a visão simbólica da besta e da Babilônia, né? Então a Babilônia, ela é interpretada como uma figura de império e governo opressor ao povo de Deus. É uma luta contra o povo eleito de Deus e esse governo aí que dominará a humanidade será colocado ali na figura do anticristo. Esse símbolo é a representação clara da oposição contínua entre os governos e os cristãos, que a noiva, que a igreja de Cristo enfrentaria. Então, de fato, às vezes a política acaba sendo sim uma gula, não necessariamente uma gula, mas um verdadeiro ídolo, uma completude que alguns conservadores buscam para si quando eles deveriam apontar a vida deles mais para Deus. Você está correto, concordo contigo. Pela primeira vez alguém falou exatamente o que eu sempre penso. Nunca entendi as pessoas que dizem com toda certeza que Deus os ama. Eu sempre penso, tá, por algum motivo Deus me deixou passar da morte para a vida, tipo, última da fila sim, vai, entre. Tipo, tolerando mesmo. E eu sempre fui super grata por isso. Tento honrar essa sensação de tolerância que já é graça demais e merecida. Ela fez esse comentário no vídeo que eu falei do de modo nenhum lançarei fora. Bem, o Amélie, obrigado aí pelo teu comentário.
A verdade é que nós, como pecadores e reconhecendo a nossa condição, aqui mesmo no versículo de Mateus 3,10, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Aponta para cada um de nós, aponta para a nossa natureza pecaminosa. Mas um fato fascinante a respeito da natureza do próprio Deus é a sua graça enigmática, que nós somos incapazes de compreender. Deus nos salva ainda que não mereçamos e nos dá o seu Santo Espírito para que tenhamos paz na santa habitação de Cristo e do Deus triuno em nosso coração. Aleluia! Que você tenha mais felicidade na certeza dessa salvação, pois Cristo é plenamente capaz de perdoar todos os seus pecados, todos os meus e de todos os nossos irmãos que estamos aqui no dia a dia, aqui no Farol da Liberdade, fazendo esses devocionais. Então, fique em paz, pacifique seu coração, Jesus Cristo verdadeiramente te ama, olhe para o martírio de Jesus, olhe para a cruz de Cristo, para os cravos em suas mãos, para a coroa de espinhos. Cada gota daquele sangue é suficiente para salvar eu e você, miseráveis pecadores que somos, mas Deus nos ama com profundo amor e fez tudo isso por mim e por você. Eu queria que não existisse, ele fala aqui do inferno. Não entendo porque Deus permite que pessoas passem a eternidade sofrendo queimadas. É muito triste, eu queria que ele fizesse as pessoas ruins e os demônios pararem de existir, depois de cumprir sua sentença de sofrimento. Tenho que respeitar a decisão de Deus. Se ele achou melhor que o inferno exista, mas é uma pena, é muito sofrimento e tenho medo de acabar indo para lá, porque nem tudo sai como a gente quer aqui na Terra, tá? Essa pergunta do Matheus Lima. Bom, Matheus, o grande consolo que eu posso te trazer diante da tua sensação de injustiça, diante de um inferno eterno, é que nenhum justo, ninguém que é justificado por Cristo passará pelo fogo. Então, a grande esperança da salvação, no resplendor da glória de Deus, nós temos acesso a tudo isso. Então, no momento em que reconhecemos que somos pecadores e que através da fé abrimos o nosso coração para a habitação do Espírito Santo, nós somos plenamente capazes de viver uma vida mais santa aqui na Terra, pecar menos do que nós pecaríamos vivendo por aí. E o que eu posso dizer para você é que nenhum justo vai passar pelo fogo. Todas as pessoas que estão no inferno casaram-se deliberadamente com o mal. Deus não colocaria ninguém justo, ninguém que não fosse pecador, no inferno. E se não houvesse o inferno como punição, nós não teríamos verdadeira justiça, porque Deus é um Deus justo, um Deus santo. Então ele provê a própria morte do seu Filho Cristo para a redenção daqueles que através da fé se achegam nessa verdade e que podem desfrutar dessa salvação eterna. Então, pacifique o seu coração, fique tranquilo. Todo mundo que estará ou já está no inferno depois da sua morte mereceu profundamente ir para lá. E Deus é justo e santo. Aqui ainda o comentário do Gabo X. Melhor vídeo que já vi, acredito eu, né? Sobre esse pecado. É o vídeo que eu fiz sobre pecados sexuais. Inclusive, incentivo que você veja esse vídeo aqui no canal do Farol da Liberdade. Fala a respeito da luxúria, fala de como vencer pecados sexuais, como você é tentado de acordo aí com a tua inclinação o tempo todo. Então, é uma diretriz cristã de como vencer a luxúria. Assista lá depois, tá bom? O próximo comentário aqui é o comentário da Cris Pavani. Inclusive, a Cris é membro aqui do canal, contribui aqui com a nossa atividade, né, aqui o Farol da Liberdade. Então gostaria de te agradecer, Cris. Incentivo vocês que também sejam membros aqui do canal, é baratinho. Vocês fazem uma doação aí para nós todos os meses pequena, de R$15, caso você possa, e você incentiva esse trabalho a continuar. A Cris comenta o seguinte: Gabriel, qual a sua opinião sobre Romanos 13, 1 e 2?
O que esse texto trata, tá, irmãos, a respeito de Romanos 13, 1 e 2? Eu vou abrir aqui a Bíblia para que você acompanhe, né, do que nós estamos falando a respeito. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois bem, o que acontece por aqui? Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, chega aqui no capítulo 13, durante o governo de Nero, como imperador de Roma. Antes de o imperador de Roma iniciar uma ferrenha perseguição contra todos os cristãos. Então, ele fala aqui da submissão como um princípio de ordem, reconhecendo que o governo desempenha um papel que é dado por Deus, ou seja, que ele promove a justiça, que ele contém a desordem, que ele cria leis gerais sobre a questão de propriedade, sobre a questão do comportamento social, que é aceito ou não, que se torna crime ou não. É sobre isso que Paulo fala especificamente. Então Paulo aqui orienta os cristãos a serem, além de cristãos, cidadãos exemplares, pessoas com uma moral digna do rótulo de cristão. Então, que o cristão não ande por aí somente obedecendo leis divinas que estão na palavra de Deus e que foram escritas aqui por ele como normas de vida, aqui nas epístolas de Paulo mesmo, por exemplo. Não. Fala a respeito de um cristão que é inclinado a obedecer também às leis humanas. Ele não é insubordinado. Para que o cristão não seja acusado, por exemplo, de uma espécie de rebeldia, anarquia, para que ele morra de maneira desnecessária, mantendo um testemunho pacífico e ordeiro, não provocando conflitos da Igreja de Cristo que sejam desnecessários contra a estrutura do governo. Para que você vai buscar conflito quando não precisa acontecer, tá bom? Então, primeira coisa, foi antes da perseguição de Nero, é uma ordenação geral de comportamento para os cristãos, para que eles se comportem de maneira civil na sociedade comum. Então Paulo aqui ele vai enfatizar que as autoridades são estabelecidas por Deus. Ou seja, nenhum governo tem poder de fato sem a permissão e sem a concessão do próprio Deus. Mas isso não significa que todas as atitudes das autoridades são corretas e justas. Não. Isso acontece lá em Daniel 5. A profecia da mão que escreve na parede do templo, Mene, Mene, Tekel, Uparshim. Eu fiz um devocional há pouco tempo a respeito desse tema, a respeito de Beltesazar, que era rei, filho ali de Nabucodonosor, que ele de fato perde todo o poder que ele tinha, ele é dominado pelos medos e pelos persas, porque ele rompe com a noção do domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele profana símbolos do templo, profana símbolos do povo hebreu, para tomar lá vinho e serviço para as prostitutas e serviço para as concubinas e para o pessoal que estava fazendo uma festa com ele. Então, o juízo de Deus está sob a cabeça das autoridades também. O governo é uma concessão e também é um juízo de Deus contra o povo, não só cristão, como para a sociedade comum também. Então, cristãos são chamados à submissão, não porque todas as atitudes dos governos são corretas, mas para demonstrar uma atitude de humildade e confiança na soberania de Deus, apesar do governo estabelecido. Quando essas autoridades contradizem os ditames da Bíblia, quando essas autoridades vão contra os nossos valores por excelência cristãos, nós somos incentivados a não cumprirmos essas ordens. Abra sua Bíblia, Atos 5, 29. Aqui Pedro e os apóstolos vão afirmar: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós falamos aqui
a respeito de uma obediência condicional às autoridades estabelecidas por Deus que estão em mãos humanas. Paulo, que escreveu ali a carta aos Romanos, vai preso, ele enfrenta punições, até a própria morte, por não negar o governo de Cristo, por não negar a palavra de Deus, por pregar o evangelho. Estevão mesmo, que eu comentei anteriormente, é morto por causa disso. Algo que contraria as leis locais, vai em desencontro às autoridades, eles acabam sendo punidos. Isso é justo? Não. Aqui a submissão é condicional, tá bom? Ela sempre vai cessar quando o governo exige que nós cristãos façamos algo que vá contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, tá bom? Essa é a interpretação correta aí desses dois versículos de Romanos. Aqui, o próximo comentário é do Demerval Pereira dos Santos 6727. O Apocalipse é um terror para a maioria dos religiosos. Infelizmente, a tradição religiosa durante séculos vem ensinando um falso evangelho. Tanto Mateus 24 como Apocalipse é passado. Quando se lê com atenção, não tem como futurizar o que já se cumpriu. Jesus disse que ninguém sabia o dia nem a hora, porém ele sabia o tempo. É só ler o contexto no verso 34, no verso 42. Jesus aos discípulos, para eles vigiarem, pois não sabiam o dia e a hora, mas sobre o tempo eles já estavam cientes. Ok. Pois Jesus já tinha dito a eles que não passaria aquela geração sem que todas as coisas se cumprissem. Ou será que os discípulos estão vivos e vigiando até hoje esperando Jesus voltar? Com certeza não. O Apocalipse também não seria para se cumprir 2000 anos depois. Quando João recebeu a revelação, ele disse que era para aos servos de Deus lá na Ásia Menor, as coisas que em breve iriam acontecer. Apocalipse 1:1, no verso 3, João disse que o tempo estava próximo. Breve e próximo pode ser um período de 20 séculos? Aqui é a pergunta do Demerval, tá bom? Demerval, como que a gente pode interpretar essas duas passagens que você comenta aqui, o sermão escatológico de Cristo e a passagem do Apocalipse? Há uma dimensão contínua, ou seja, o tempo todo, ela sempre será contemporânea, e uma dimensão futura do Apocalipse de João. Ela aponta para o retorno final de Cristo e o estabelecimento de novo céu e nova terra, onde Cristo reina o mundo com seu cetro de ferro, ok? E há também uma continuidade, ou seja, a igreja cristã passará por todas aquelas profecias, desde a sua fundação ali na fé apostólica até o final dos tempos. Então, o Apocalipse, ele é um cumprimento parcial referente àquela época e também um cumprimento imediato de tudo aquilo que acontecia ali em volta, né? Ele continua a ter implicações hoje para o futuro escatológico da humanidade, quando Cristo vem na sua segunda volta. E o importante é considerar que Cristo fala aqui aos discípulos, no texto de Mateus que você comentou, não apenas sobre o destino imediato de Jerusalém, mas também sobre os sinais que apontam no final dos tempos, tá? Então, é naquela época, continuamente e no futuro. Essas três coisas coexistem dentro dessas profecias e dos sermões escatológicos, tanto de João no Apocalipse quanto de Cristo ali em Mateus. Pois bem, nós, do ramo que eu tenho, né, que é o ramo reformado, nós temos a ideia de que a maior parte das profecias acerca do fim, ali nos versículos de Mateus 24 e depois na profecia do Apocalipse, já se cumpriram nos eventos do primeiro século, tá bom? Especialmente com a destruição do templo de Jerusalém ali em 60 depois de Cristo, naquele cerco de Tito à rebelião que acontecia em Jerusalém, tá? Não sobrará pedra sobre pedra, você deve conhecer essa passagem. Aconteceu isso porque os romanos colocaram fogo no segundo templo, o templo que foi erguido ali por Herodes,
e o ouro que estava na abóbada daquele templo foi descendo entre as pedras e ficou depositado no fundo da construção. Então, para buscar o ouro que ali estava, eles tiveram que quebrar pedra a pedra para capturar o ouro. Então, a profecia de Cristo se cumpriu naquele momento. Então, nós destacamos que tudo que ali está, quando ele fala sobre esta geração, como você comentou no versículo 34, ou essa noção do em breve, quando a gente fala de Apocalipse 1:1, né, o primeiro versículo ali da carta, elas devem ser interpretadas literalmente, tá? Aplicando-se àqueles que eram contemporâneos tanto de Cristo quanto de João ali na sua profecia da ilha de Patmos. O termo próximo, tempo próximo, logo ali, em breve, ele não é um tempo cronológico, ele é um tempo de estado de prontidão e vigilância, como você mesmo comentou, que deve ser uma constante na vida de todos os cristãos. É a maneira como todos os cristãos são chamados a viver. Para nós, o Apocalipse serve como um lembrete. O sermão escatológico de Cristo aponta para uma diretriz de vida, que Cristo sempre está na porta. Ele sempre está vindo para a sua igreja. É logo ali que a consumação dos tempos e de todas as coisas se dará no tempo em que Deus prover todas essas coisas. Então, essas coisas coexistem, é tanto tempo contemporâneo dos apóstolos, quanto perene na história da igreja, quanto para o nosso futuro, essas coisas coexistem, e para que você tenha uma coesão maior de tudo isso que é dito, basta você ler aí os livros da Bíblia, você conseguir compreender, anotar, fazer os seus estudos, que você vai entender que não só um versículo, mas todo o evangelho, toda a profecia bíblica vão apontar nessa direção, você pode checar por si mesmo, tá bom? Aqui a gente tem um comentário do Renan Cambuí. Amém! Deus abençoe no dia de hoje, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Obrigado, Renan. Espero seguir sendo assim. Eu faço os devocionais todos os dias por rotina minha, mas também faço para edificação dos irmãos em Cristo que nos acompanham. Óbvio, política acaba sendo o tema principal aqui do canal, mas sem uma dimensão de religiosidade apontando para uma noção transcendente maior, não teria nem por que nós termos os nossos valores, não é mesmo? A gente poderia ser corrupto e mal como todos que estão por aí. A Alves Magalhães. Boa tarde. Vocês poderiam gravar um vídeo indicando alguns livros. Excelente ideia, Magalhães. Eu vou montar um conteúdo desse tipo, falando tanto sobre literatura clássica quanto sobre livros gerais. Eu posso até pedir a ajuda do Arthur e do Abrão para a gente conseguir fazer algo nessa direção. Eu acabo falando um pouco de diversos livros, né? Eu já trouxe aqui especiais de literatura, já fora desses especiais já falei de certos filósofos, certos psiquiatras que escreveram bons livros, enfim, falei de outros autores, então eu sugiro que você fique de olho enquanto esse vídeo não sai, mas é uma excelente ideia que você me deu fazer uma lista de leitura para vocês. Aqui o comentário da Madalena, são 2 comentários. Amei o texto, meu jovem, obrigado pela palavra, que Deus continue te abençoando em todos os momentos de sua vida. Amém. E traz mais desse alimento maravilhoso para nós. O que eu quero dizer é: ore por mim e eu estou orando por você para que você continue sendo usado por Deus. Grande abraço, né? Ela comenta aqui comigo. Eu fico muito feliz, Madalena, muito obrigado. Eu oro também por todos vocês nos comentários, aqueles que veem os nossos vídeos, que interagem aqui conosco, até por aqueles que dão hate por aqui. Todo mundo, eu oro pela vida de vocês e gostaria também que vocês orassem pela minha vida, né? Que por trazer esse evangelho de Cristo aqui para vocês, eu enfrento problemas, né? Eu enfrento oposição direta do diabo. Vocês não sabem o quanto é difícil estar aqui toda semana. Cada hora surge um empecilho novo na minha vida, no meu trabalho, na minha família,
porque eu acredito que verdadeiramente esse é um projeto de Cristo na vida de muitas pessoas. Então, eu peço que vocês continuem orando por mim, você especialmente, Madalena que comentou, mas todos vocês orem pela minha vida, eu oro pela vida de vocês, que Cristo continue fortalecendo o nosso coração, a nossa dureza de caráter, para que possamos ser cada vez mais conformados à imagem e semelhança do próprio Jesus. Oro por vocês, peço que vocês orem por mim nesse sentido, pois o desafio é grande e nós precisamos cobrir muito campo e a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Então, solicito aí que vocês orem por mim, vai me ajudar muito, vai fortalecer o meu espírito e Cristo fica muito feliz que vocês orem por mim como irmão, como um próximo de vocês, vocês amando a minha vida, assim como Cristo ordenou, para amarmos uns aos outros como nos amamos, seguimos as diretrizes dele, né, e deles enquanto Deus triuno. Então eu sugiro que você faça isso, que você ore, não só por mim, ore pela sua família, tenha um tempo de qualidade fora dos devocionais, também de oração, de leitura da Bíblia e de dedicação a essa vida sacerdotal. Que a coisa mais importante na sua rotina seja olhar primeiro para Cristo, olhar primeiro para a palavra de Deus e tudo o que ela diz, seguir essas diretrizes para que possamos ter vida e vida em abundância. Foi isso, pessoal. Esse foi o Comentando Comentários de hoje aqui comigo. Solicito que você dê o like aqui, se inscreva no canal, permaneça conosco e caso você tenha qualquer dúvida dessa natureza, eu volto com esse quadro aqui no futuro, não sei quando, depende do número de dúvidas. Você vai ali nos nossos devocionais ou no programa Raiz Cristã, ao vivo, todas as quartas-feiras, ali pela tarde. Você pode interagir conosco. Se eu não responder a dúvida em tempo real por lá ou nos comentários, eu trago aqui para expandir para o crescimento espiritual e intelectual de todos os irmãos. Que Cristo esteja com todos vocês. Até mais!